Ok, gente, joia? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conexão de ideias. Já deixei umas coisinhas notadas aqui, mas eu vou explicar tudo direitinho. Vou tentar fazer um vídeo mais rapidinho, mais sucinto. Mas qualquer coisa é só vocês aumentarem a velocidade do vídeo. Como eu tô colocando esse vídeo no YouTube, tem como você ir na configuração do vídeo e aumentar a velocidade, né? Caso você consiga me entender, né? Porque eu já falo rápido. Mas enfim, vamos lá. Hoje a aula é sobre conexão de ideias. Não vou falar especificamente sobre conectivos, mas eu vou falar sobre a questão da necessidade de conectar as ideias no seu texto. Você precisa conectar as ideias para não parecer que as ideias estão soltas. Elas não podem estar soltas no seu texto de maneira alguma. As ideias, elas devem estar articuladas com o seu texto. O leitor vai ler e tem que perceber que faz tudo sentido, que está tudo fluido, que segue uma linha de raciocínio, entendeu? A conexão de ideias é para mostrar que você sabe fazer um texto articulado, e isso é super bem avaliado na redação, tá? E eu vejo que muita gente tem dificuldade com essa questão, tá bom? Além disso, a conexão de ideias está diretamente ligada com a coerência do texto. Se o teu texto não está conectado, se seu texto tem uma coesão ruim, né? Porque a conexão de ideias está relacionada à coesão. Se tem ruim, consequentemente não vai entender, vai dificultar o entendimento do texto. O texto deixa de ser claro, seu texto precisa ser claro. O leitor, ele vai ler o seu texto e quer entender de primeira. Ele não quer ficar voltando no seu texto, relendo aquilo que você está dizendo. Não. O corretor da redação nem vai fazer isso, não. Entendeu? Ele está ganhando por redação corrigida. Se ele está ganhando por redação corrigida, ele quer corrigir rápido. Ele vai passar o olho de maneira rápida. Se ele leu aquele parágrafo de introdução e ele não entendeu o que você vai falar, perdeu o ponto, entendeu? Por isso a gente tem que reler o texto. A conexão de ideias, um dos fatores principais dela é a releitura. Você tem que reler seu texto. Nossa, que letra horrorosa, peraí. Você tem que reler seu texto o tempo inteiro. Escreveu uma linha, relê. Escreveu outra linha, relê. Mas uma das coisas principais, que eu já tenho vídeo aqui no YouTube sobre, é a questão do planejamento. Por que, Mariana, planejamento? Porque quando você está planejando o seu texto, você já sabe qual é a linha de raciocínio que você vai seguir, quais ideias você vai trazer no seu texto, e como eu falei, você deve planejar também a ordem que você vai trazer cada ideias, entendeu? Por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento. Se primeiro você vai expor a ideia, aí depois você vai me dar um porquê, ou então as causas, ou então se depois você vai me dar as consequências, você vai explicar por que é um problema, por que o problema persiste. Você tem que decidir o que vai abordar e qual a ordem que vai trazer no seu texto, para você definir qual ordem faz mais sentido, o que vai ficar mais claro para o leitor. Então o planejamento está diretamente relacionado com essa conexão de ideias. É essencial, gente. Se não planeja seu texto, você nunca vai tirar um 900, 800 na redação. Não tira. Tem que planejar o texto. Não precisa ficar 1 hora planejando o texto, não, gente. Eu fiz a aula pra vocês, ficou meia hora, porque eu tava explicando. Mas o planejamento é um trem de 5, 7 minutinhos que vai te adiantar muito. Você não vai chegar no meio do texto e ficar perdido, entendeu? Você vai saber diretamente o caminho que vai seguir. Ajuda a poupar tempo. E tempo é ouro no Enem. Então planejem suas redações, não fica com preguiça. Planeja a redação. Vou sempre falar. Então vamos lá. Conexão de ideias. Não por frases soltas e sem relação. Que nem eu falei. Se não é só jogar uma informação no seu texto, entende? Você tem que relacionar elas. Entende? Qual a relação dessa frase anterior com a próxima frase que está vindo? Você está explicando? Então mostre que você está explicando. Coloca um porquê. Entende? Devido isso. Coloque. Os conectivos são essenciais, sim, na conexão de ideias. São muito bons. Mas dependendo do modo que você expõe no seu texto. Às vezes o modo que você põe tacando um monte de ponto final está dificultando. Porque você não põe uma vírgula. Claro que o período não pode ficar grande, né? As 4 linhas um período. Mas você não vai fazer o seu parágrafo com um monte de período de uma linha. Não existe isso, entendeu? Lembrando que o período vai da letra maiúscula até o ponto final. Então, além de não pôr essas frases soltas, tem que ser frases relacionadas. Você não vai pôr a homofobia que traz consequências. Aí depois você muda totalmente e fala inúmeras pessoas transexuais sofrem violências diariamente. Aí depois você vai e muda totalmente de informação, muda o foco do seu texto, sabe?
tenha um foco. Por isso que é importante você ter um ponto de vista fixo no seu desenvolvimento, porque aquela ideia central é a ideia primária e você vai trazer ideias secundárias. Isso é importante também, isso mostra a conexão. Além disso, gente, outra coisa que mostra conexão muito boa é você ter uma tese, o que é essencial e obrigatório numa redação dissertativa e argumentativa. Conexão é quando você me dá um ponto de vista 1 e um ponto de vista 2 na sua tese, e depois o ponto de vista 1 é explicado no seu desenvolvimento 1, ponto de vista 2 explicado no desenvolvimento 2. Isso é uma forma de conectar suas ideias. Gera uma conexão muito bacana, uma articulação muito bacana, fica fácil de entender, fica claro. Entendeu? Outra coisa é isso que eu falei. Seu desenvolvimento tem que ter uma ideia central. Tem que ter um posicionamento. Se você não tem um posicionamento, eu não vou saber do que você está falando. Você tem que ter uma ideia central para você explicar. Você vai falar nesse parágrafo, por exemplo, o bullying. Você vai falar nesse parágrafo da questão de o bullying acontecer por causa dos alunos que se acham superiores. Bacana! Então esse é o centro do seu parágrafo. Você não vai falar, os alunos se acham superiores. Aí você fala que muitos sofrem em casa falta de diálogo. Aí você vai falar que muitos sofrem violência doméstica. São ideias boas? São ideias muito boas. Mas vamos definir onde você vai pôr cada uma. Você precisa de espaço para explicar. Você não vai só expor uma ideia. Lembrando, redação dissertativa e argumentativa. Você vai expor uma ideia, você vai explicar essa ideia para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Para convencer. Então você não vai só expor, o bullying pode estar relacionado à violência doméstica. Isso é um ponto de vista só. Você só me expôs uma ideia. Eu quero que você me explica. É explicando que você vai me convencer. Entendeu? Como que está relacionado? Me dá algum dado, porque é uma área de conhecimento. Mostra o concreto. Se tem algum dado que você fale que muitas crianças sofrem violência doméstica dentro de casa, como que é? Entende? Isso é uma conexão. É uma forma de conectar o seu texto. Tá joia? Vamos lá. Outra coisa extremamente essencial. Tudo que você for pôr no seu texto, precisa de um objetivo. Você nunca vai pôr uma coisa, vou pôr isso aqui porque isso aqui é legal. Vou pôr isso aqui porque eu acho que todo mundo vai pôr. Não. Você sabe o que você está fazendo? Você tem que estar no controle. O texto é seu, você que define o que põe. Não é porque está nos textos motivadores que você vai falar, não. Se você não sabe falar, se você não sabe por que está pondo aquilo, por que você está pondo? Põe algo que você sabe falar. Põe algo com objetivo. Eu vou pôr essa informação aqui porque essa informação vai ser a causa do posicionamento que eu estou expondo nesse desenvolvimento. Tem um objetivo, entende? Eu vou falar o porquê desse posicionamento porque vai ser uma forma de argumentar, de defender o meu posicionamento. E depois eu vou explicar quais são as consequências a longo prazo. Vai ser uma forma de problematizar a questão. Tem um objetivo, é extremamente essencial. Quando você tem um objetivo em cada coisinha que você põe na sua redação, né? Quando você está planejando, que você define o objetivo de cada coisa, lembrando. No momento que você está planejando, você vai definindo o objetivo. Quando você vai definindo o objetivo de cada coisa, você se mostra que você está no controle da sua redação, você sabe o que está fazendo. Mostra uma organização, o que também é avaliado na redação do Enem. Ok? Outra coisa, um texto fluido. Quando você conecta essas ideias, fica muito fácil o entendimento. Você vai lendo, você não precisa reler, você não precisa voltar para ver se entendeu. Fica uma leitura gostosa, uma leitura fácil, simples. Quando você faz um texto sem conexão, fica um texto massagado, desconectado, um texto fragmentado. Entendeu? Você põe um monte de ponto final sem relacionar nada, ou então ideias que não casam, não se conectam, fica um texto fragmentado, dificulta o entendimento, não fica claro, não fica objetivo, o leitor precisa voltar no seu texto para reler, e isso não é bom, tá? Isso pode fazer você perder ponto. Enfim, conexão de ideias é você articular as ideias, conectar as ideias, fazer um texto fluido, um texto que vai ter um segmento, entende? Onde vai lendo e vai ficar de uma maneira super clara, sabe? Conexão de ideias podem ser usadas a pontuação e conectivos. Às vezes sim, você vai ter que pôr um ponto final. Agora você não pode pôr um ponto final por linha, entende? Às vezes dá pra você pôr uma vírgula, um ponto em vírgula, entende? Às vezes dá só pra você conectar com algum conectivo. Por isso tem que entender, tem que saber os conectivos. Vocês têm uma tabela de conectivos gigante que eu mandei no grupo. Tem explicado ainda onde colocar cada conectivo. Vai lá, dá uma olhadinha, estuda. Mariana, que eu não sei como pôr conectivo. Eu vou gravar um vídeo sobre.
Mas é importante você ver, leia o seu texto para você saber se o conectivo vai dar certo ali. Entende? Ver se é o texto que vai pedir um conectivo, se é o texto que pede um conectivo. Entende? Você está fazendo o quê? Você está explicando? Você vai colocar um conectivo explicativo. Você está opondo a ideia a um conectivo de oposição. O seu texto que vai pedir um conectivo, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Porque quando você conecta as ideias, além de ficar um texto claro, você está economizando linha. E linha é algo precioso na redação. Você tem só 30 linhas. Para muita gente pode parecer pouco, mas não é. Entende? Para uma redação nível Enem, do jeito que eles querem, 30 linhas é pouco. Aí vamos para esse exemplo aqui, ó. O país possui muita desigualdade. Essa questão gera muitas consequências. Ok, é algo simples, algo que faz sentido e que realmente acontece. Mas pensa comigo, tem como eu economizar a linha aqui, tem como deixar mais conectado. Por exemplo, o país possui muita desigualdade. Aí, vírgula, o que gera muitas consequências. Entende? Em vez de pôr um ponto final aqui para ficar algo fragmentado, eu só pego e coloco o que gera muitas consequências. O que gera consequências já tá ótimo também, entende? Economizei um pouquinho de espaço e ficou mais conectado com uma vírgula, entende? Aqui eu usei uma vírgula, nem foi conectivo, entende? Fica muito melhor, tá? Então a questão de você ver o que seu texto precisa, lembrando que isso é estratégia também, tá? E a gente precisa ser estratégico na redação do Enem. Exemplo 2. Exemplo 2. Ó, o bullying pode estar relacionado à geração de transtornos psicológicos entre os jovens. Os transtornos podem ser diversos, como a ansiedade e a depressão. Bacana, legal, simples, ok, mas tem como eu ser mais direta, tem como eu economizar linha, entendeu? Tem como eu conectar melhor essas ideias. Como, por exemplo, o bullying pode estar relacionado à geração de transtornos psicológicos entre os jovens, vírgula, como, por exemplo, aí eu vou botar tudo, ó. Como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Fui direto. Como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Economizei linha, fiz um texto mais direto, deixei mais claro, entendi, conectei melhor as ideias. É bacana dar exemplo, mas se eu for algo muito fragmentado, cheio de ponto final, dificulta o entendimento, tá? É estratégico. Aí outro exemplo aqui, um exemplo bobo, mas que vocês vão ver. Ó, Maria estuda à noite. A escola de Maria fica em um local afastado. Por estar em um local longe de sua casa, Maria sente medo ao ir embora. Ficou fragmentado, gente. É um texto assim que a gente não vê uma conexão, não vê uma articulação entre as ideias. Mas a gente tem que articular. Ó, vamos lá. Maria estuda à noite. Maria estuda à noite. E sua escola? E sua escola? Aí não precisa de Maria. E sua escola fica em um local afastado. Aí, vírgula de novo. Aqui não foi vírgula, não. Aqui foi um i. Esse é um conectivo, tá, gente? Não esquece do i, não, que é conectivo. Por isso, né? Por ser um lugar afastado, Maria sente medo ao ir embora. Entende? Não precisa falar que é um lugar longe da sua casa. Eu já falei que é um local afastado. Entende? Por isso, Maria sente medo ao ir embora. Economizei linha. Fui mais direta. Não coloquei um tanto de ponto final. Maria estuda à noite. Sua escola fica em um local afastado de sua casa. Ó, pronto. Já coloquei essa parte de sua casa. Fica em um local afastado de sua casa, vírgula. Por isso, Maria sente medo ao ir embora. Economizei linha, deixei um texto mais claro, foi um texto mais direto, gerou uma maior conexão, melhor articulação, facilitou o entendimento. Entende? Às vezes, um i muda totalmente o seu texto. Às vezes, um que muda seu texto. Vocês esquecem que i, que é tudo conectivo. Vocês esquecem, não é. Ó, e é, gente. Não é assim que vocês acham que é conectivo. É só além disso, além do mais, além... Entretanto. E que também é conectivo. Entende? Às vezes, o ponto final que você põe lá, você põe um que, põe um i, fica ótimo. A vírgula também é ótimo, gente. Põe uma vírgula no seu texto. Tem que estudar como que usa vírgula. Não fica com preguiça. Se você ficar com preguiça pra fazer Enem, você não tira a nota boa. Tem que saber as regras da vírgula. Tem que saber. Ah, e você sabe todas as regras da vírgula? Não sei. Às vezes eu confundo. Mas eu garanto que 95% das vírgulas que eu ponho estão certas.
Às vezes pode faltar, às vezes pode pôr uma vírgula errada, mas acontece. Melhor 95% das minhas vírgulas dar certo do que 10% dar certo, entende? Então tem mais chance que eu tenha uma nota boa. Então, vocês têm que saber, gente, que conexão de ideias não é algo difícil. É algo que precisa de treinamento. Você precisa treinar o olhar que você tem sobre o seu texto. Você precisa treinar o modo que você vai expor o seu texto ao leitor. Tá joia? E como que você vai expor o texto ao leitor? Você vai começar um texto conectado desde a introdução até a conclusão. Aquele momento da introdução que você me traz a sua tese, o ponto de vista que você vai explicar no seu desenvolvimento, você está conectando o seu texto. Aquele momento que você soluciona na conclusão aquele problema que você explicou no seu desenvolvimento, você está conectando o seu texto. Uma conexão de ideias. Você está fechando o seu texto, está casando as suas ideias. Então é muito, muito importante esse cuidado, essa atenção. E o planejamento é essencial para isso. O planejamento é essencial para um texto claro, para um texto coerente, para um texto coeso. E você não pode esquecer do conectivo também, tá joia? Enfim, mas é isso, eu vou gravar uma aula só sobre conectivo, mas a questão de conexão de ideias, tô vendo que tá pegando pra muita gente, uma pessoa pediu pra me fazer um vídeo sobre, tá joia? Enfim, no mais é isso, qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou 100% à disposição para responder perguntas, né, no WhatsApp e tal, já tem o tema da semana lá, um tema muito bacana, poucas pessoas fizeram, então vai lá, faz, problema com tema, problema com ideias, me manda mensagem que eu ajudo, tá bom? Enfim, no mais é isso, consegui fazer um vídeo menorzinho, né, que pra algumas pessoas vão ser maior, mas vocês sabem, né, gente? Vocês sabem que eu falo, mas eu falo pra ajudar. Enfim, no mais é isso e tchau, tchau.